Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio e nesse segundo vídeo a gente vai ver uma outra dúvida levantada durante os nossos encontros síncronos, tá? E boa parte dessas dúvidas girou em torno de como limitar alguns movimentos dos personagens. Essa cena do 11 Second Club, ela, na maioria das vezes, né, na maioria das propostas que vocês me trouxeram, envolve personagens sentados numa mesa, né, e com os braços apoiados em uma mesa. E em 3D nós temos um problema que os objetos eles se atravessam. Então, por exemplo, olha só, a personagem aqui ela facilmente atravessa esse objeto da mesa que eu modelei rapidinho aqui. E esse processo de animação, então eu vou colocá-la aqui como se ela estivesse sentada, eu vou girar um pouquinho o corpo dela para que ela fique um pouquinho debruçada aqui sobre a mesa. E boa parte das cenas de vocês então vão utilizar essa configuração. Para esse tipo de cena eu recomendo que vocês usem os braços no modo IK, tá certo? Então e isso se dá porque eles terão um ponto de apoio. E a cinemática inversa ela é útil nesses momentos em que a gente tem um ponto de apoio. Então, eu vou trazer esse braço para cá e esse braço para cá para a gente ver parte do problema. Nós temos então aqui os braços dela sobre a mesa. Se eu trouxer eles aqui para baixo, eles vão atravessar a mesa. E muitas vezes a gente vai precisar que o cotovelo também fique aqui apoiado na mesa. Então, para isso, a gente vai precisar ativar essa camada aqui, ó, que é o stretch, a camada de esticar, porque essa camada aqui possui os ossos que controlam o cotovelo. Tudo bem que ele está aqui, ele permite a gente fazer movimentos bem exagerados aqui com o cotovelo, mas a gente vai utilizar isso aqui como uma referência apenas para não deixar que o cotovelo passe dessa região. E para fazer isso então agora, o que nós vamos fazer é criar um outro objeto, que eu já tenho até um objeto aqui que eu criei. Eu vou pressionar Shift e clicar com o botão do meio para posicionar o meu cursor 3D aqui sobre a mesa. E vou pressionar Shift A para criar um objeto vazio, um empty. Eu posso escolher qualquer um desses aqui. Eu vou escolher, por exemplo, um círculo. E esse círculo ele tem o centro dele aqui sobre a mesa. Eu vou na propriedade desse objeto, eu vou deixar esse círculo menorzinho para que eu possa vê-lo melhor. Então esse objeto aqui, ou melhor, o centro desse objeto aqui, vai servir como a minha referência para limitar até onde as mãos e os cotovelos da personagem vão descer. Eu vou pressionar F2 e vou chamar isso aqui de limite braços. Porque agora eu vou selecionar esse controle aqui, que é o controle da mão, e vou fazer a mesma coisa para esse cotovelo e para essa mão. Então eu vou começar com essa mão aqui e eu venho aqui na seção Constraints. O que a gente está fazendo aqui é alterando o rig. Então o processo de animação e de rigging eles são muito intercalados, que a gente precisa conhecer ambos os processos para poder fazer uma animação satisfatória, porque às vezes a falta de conhecimento de processos de rig faz com que a gente não consiga realizar bons movimentos. E a falta de conhecimento da criação dos movimentos animados não permite com que a gente crie bons rigs. Então essas duas habilidades elas geralmente são muito conexas, embora seja possível e desejável, né, em grandes produções se haver uma especialização, não ocorre uma situação em que uma pessoa sabe muito de rig e nada de animação e vice-versa. Então, para esse primeiro bone aqui, a gente vai nas restrições, ou nas constraints, nas constraints de bones, tá? Nós temos umas constraints aqui em cima, mas não são essas constraints de objeto, não, é a constraint de bone, é essa que tem um ossinho com um elemento em volta aqui.
E agora, então, eu vou criar uma restrição de ossos e vou escolher aqui essa opção chamada Floor. A opção Floor, ela indica um limite mínimo para a atuação desse bone. E quando eu faço isso aqui, eu não tinha salvo a posição dela, tá? Então eu vou pressionar Ctrl Z aqui para ela voltar para a posição onde estava. Eu vou selecionar esses bones e vou pressionar I e salvar a posição e rotação. Porque agora eu vou selecionar esse bone, vou novamente lá e vou criar um floor para ele. E eu quero que o floor seja esse objeto aqui, ó, que é o que eu chamei de limite braços. Então, no meu alvo, eu posso ou clicar no conta-gotas e selecionar, ou somente digitar o endereço. E agora vejam que quando eu mover o meu mouse, olha só, eu consigo trazer ele para cima e ele vai até aqui embaixo. Eu vou fazer a mesma coisa com os cotovelos, porque eu tenho aqui esses controles da direção dos cotovelos. Eu posso trazê-los aqui para baixo. E, em certo momento, eu vou precisar encostar os cotovelos aqui embaixo. Então, eu vou trazê-lo aqui para baixo e vejam que os cotovelos passam da mesa. Então, o que eu vou fazer é a mesma coisa. Então, para esse cotovelo aqui, eu vou criar uma constraint do tipo floor. Nós já temos duas constraints aqui, eu vou só acrescentar uma. É o limite braços. Eu vou só pressionar Ctrl C aqui e vou fazer a mesma coisa. Então, para a outra mão e para o outro cotovelo eu faço a mesma coisa. Porque agora, vejam só, se eu trouxer a personagem aqui para baixo, o cotovelo vai ficar lá. Eu vou, inclusive, trazer aqui o controle do cotovelo para cá e vou salvar a posição deles. Porque agora, se eu trouxer a minha personagem aqui para baixo, a gente vai perceber que o cotovelo não vai passar do chão, assim como as mãos também vão ficar aqui. Isso aqui é a maneira de garantir que isso aqui ocorra. Ah, mas ela está atravessando. Basta agora eu selecionar o meu controle e eu posso trazer ele um pouquinho para cima. Agora eu controlo aqui até onde o braço dela vai descer. Então, essa aqui é a maneira que a gente vai utilizar para que braços e outros elementos de personagens não atravessem os elementos. Claro que a gente ainda vai ter isso aqui, ó. Só que isso aqui vale mais a pena a gente controlar na animação para que ela não atravesse, certo? Então, isso aqui é o que a gente vai fazer para impedir que a gente precise fazer a animação quadro a quadro do cotovelo, por exemplo, dela ou da mão, para evitar que eles atravessem, tá? Então, eu aconselho, tá, que para os dedos a gente só anime as mãos mesmo. Isso aqui vai ser mais simples do que criar um limitador para cada dedo, tá? Senão vocês vão ter que criar 10 limitadores aqui, sendo que vocês, como os dedos eles se movimentam de uma maneira mais orgânica, né? Vocês podem animar isso aqui que vai ser mais rápido e mais fácil, tá certo? Então é isso, pessoal. A gente se vê então nas próximas aulas e nas próximas dúvidas. Obrigado e até mais.